E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 12 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, em FUT, vocês veem aqui uma queda de 0,34%, deixa eu esticando aqui no dia de hoje, um candle que mostra briga, né? Então vocês veem aqui que praticamente esses últimos 4 dias, praticamente aqui parelhos, né? Então movimentação para cima, movimentação para baixo, sombra superior, sombra inferior. E da mesma forma encerra o dia praticamente aqui no mesmo patamar. Então a gente tem aqui, poderia considerar esse pequeno canal dentro desse outro canal maior, né, no índice futuro. Então, para mim, esse movimento aqui presente e o ABV retrata bem esse movimento. Então o ABV bem lateral também. Em relação ao volume, tem sido dias com volume acima da média, até então ontem e hoje o volume tem sido interessante. A gente tem aqui muitas médias nesse ponto, né? Média de 20, média de 9, todas aqui bem embaralhadas, bem juntas. Pelo semanal, eu havia tocado ontem na média de 9, então deu uma segurada. Permanece também um pouco lateral aqui. Vocês veem que essas semanas têm sido bem semelhantes até o momento, né? Então, essa semana aqui deixando muita briga, praticamente um 2x. Semana passada, um pouco mais de força na venda, mas com sombra inferior. Semana retrasada no caso. Semana passada, um 2G novamente, muita briga, indecisão. E nessa semana tem sido praticamente igual dessa semana retrasada. Então tá bem brigado aqui em cima. É o topo de uma consolidação, né? Acho que já retratei esse movimento algumas vezes aqui. Então seria o topo aqui justamente dessa consolidação aqui. A gente tem aqui esse movimento, seria aqui esse retângulo, e está justamente na parte superior, tendo essa briga. E o que é interessante para quem busca venda? O estocástico apontando para baixo, isso é um ponto importante. Então isso daqui retrata uma probabilidade boa de que vá para baixo. Topo de uma consolidação com o estocástico virando. Nas outras vezes que nós tivemos isso, ele foi atrás de buscar aqui o fundo. E no fundo justamente teve essa reação aqui, utilizando o estocástico. Mas assim, é aquela situação, né? Vocês veem um movimento assim que tenta ir para venda, e é um movimento que os compradores simplesmente não deixam cair muito. Então, tem tido muita briga aqui nesse ponto. E o que pode acontecer mesmo com o estocástico virando seria a superação aqui dessa resistência, que se transformaria no suporte e aí pegar o alvo do retângulo para cima. Então, é bem complicado aqui nesse ponto. Ibovespa. O Ibov aqui teve alta de 0,38%. O Ibov ontem eu até comentei com vocês que poderia ser também esse canal. Então a gente poderia ter esse canal aqui desenhado no tempo gráfico diário. A parte inferior dele havia tocado ontem, seria o segundo toque. Na superior já teve mais toques, né? Várias vezes tocando aqui. E hoje chegou a tocar justamente aqui nessa parte superior e segurou um pouco. Então teve um momento que a gente considerou isso aqui como um trap nessa zona, né? Esse fundo. Ativou aqui na superação, poderia romper inclusive esse canal, mas tem segurado, então o preço tem se mantido aqui dentro desse canal. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem parecido com o Infut, né, que seria isso daqui, bem travado, bem parado aqui. Então muita sombra inferior e superior, mas o preço seguindo aqui essa linha, né, essa lateralização. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje é Local Web. Local Web eu comentei ontem que poderia ser um pullback, né, justamente nessa região aqui da cabeça do pivô, e aparentemente tocou aqui, já devolveu um pouco, hoje teve queda de 2%, então pode ter sido esse movimento mesmo. Aí, confirmando isso daqui, a gente já consegue traçar os alvos de Local Web, né? Então, aqui o primeiro alvo seria nos R$ 7,41. Em relação aos indicadores, o OBV não mostra essa queda toda, né? Então, o OBV segue aqui meio que estável nesse ponto. Aqui no 7,55 está uma média de 80, então é uma operação que, mesmo ativada, é interessante ter sempre a questão do stop técnico definido, tá? Esse ponto. Prio é um ativo que subiu bem, né? Subiu hoje 2%. É um ativo que estava aqui pelo semanal, estava próximo à região de 61,8. Então a gente pegando aqui esse movimento, que seria esse daqui, aqui estava essa retração de 61,8 e simplesmente não respeitou, né? Então provavelmente essa operação aqui, que nem havia sido confirmada, né? Mas essa é uma região que segura geralmente,
provavelmente o PRIO venha buscar aqui novamente os 43,85, 86 para ir testar essa resistência novamente. Embraer. Embraer é um ativo que hoje caiu 1,45%, caiu bem até, né? Então, da entrada aqui do Joe de Nápoles já vem caído bem. A gente tem aqui em Embraer no tempo gráfico semanal um Joe de Nápoles de venda. Pelo diário depois fez também, né? Então, primeiro foi de um tempo gráfico maior, depois de um menor, seria esse daqui. Considerei esse movimento para quê? Justamente para antecipar aqui esse pivô. Então seria esse movimento. Pelo mensal pode também configurar aqui, mas é um movimento ainda em construção, né? Em desenvolvimento aqui. Próximo ativo, NTCO, Grupo Natura. Natura é um ativo que tem segurado aqui. Eu achei interessante porque tem caído, mas vocês veem um BV bem forte do ativo, né? Então, para esse tipo de movimento, eu acho que o interessante seria uma confirmação maior aqui dessa queda. Então, como seria essa confirmação? Buscar aqui uma retração de 61,8. Então, pega aqui essa pernadinha de baixo. A 61,8 seria hoje nos R$ 17,09. Dependendo do candle que eu deixo aqui, pode deixar uma operação boa, mas entrar vendendo aqui é um pouco mais complicado, né, do ponto onde está. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PK3. É um ativo que eu comentei que havia batido, né? Havia batido aqui no alvo do trap, nos 20,33, subiu mais um pouco, hoje está R$ 21,37. Hoje caiu forte, caiu 5,82%. Então, eu queria analisar um pouco aqui esse ativo. Após alcançar o alvo, a gente tem aqui, sempre interessante ir traçando resistências, né? Então, pode ter sido essa resistência aqui, esse topo aqui anterior. Então, essas resistências anteriores, os topos anteriores sempre são boas resistências de movimento. Então, eu tinha esse ponto aqui, que seria o alvo praticamente da trap, com topos anteriores, superou e agora novamente uma resistência. Caiu bem, mas quem estiver comprado, ficar acompanhando aqui a média de 3, ainda não perdeu, né? Perderia caso feche abaixo de hoje, perderia, já seria um ponto para avaliar uma parcial, mas tem subido bem, o volume tem sido bom também, apesar da queda de hoje. Próximo ativo, MRV. MRV está agora aqui numa resistência bem importante. Então, peguei para olhar hoje esse ativo também por conta disso. Acho que fez até um trap nesses últimos dias, né? A gente pode considerar esse daqui, mas tem brigado aqui em cima. Vocês veem aqui que seria o topo, que a gente teria uma resistência forte aqui, seria já o quinto toque aqui nesse ponto, próximo a esses R$ 13, então aqui tem segurando bem. E mesmo que não tenha aqui uma figura, deixa eu ver se pelo semanal tem. Pelo semanal também não, acho que aqui não pode ser considerado uma figura. A gente pode até ver uma espécie de alargamento, mas não é do jeito que eu não gosto de operar, não. O que acontece? Apesar disso daqui não ter uma figura muito bem definida, né, a gente tem um estocástico apontando para baixo. Então, quem estiver comprado, é interessante ficar de olho porque está próximo a uma resistência forte e o estocástico para baixo. Pode ser que esse papel corrija. Entrada de venda, para mim, só se eu fizesse aqui um Joe de Nápoles, uma 61, fazendo aqui esse movimento, buscando aqui uma venda nesse ponto. Caso isso aconteça, né? Mas por enquanto nada aqui em MRV. Próximo ativo de hoje, Marfrig. Marfrig é um ativo que esteve subindo bem, esteve subindo forte até aqui nesse ponto. Deixou este candle hoje, né, uma sombra bem expressiva aqui na parte superior. Lembrando que aqui eu já comentei algumas vezes que a gente tem um retângulo. Então esse ponto aqui, nesse 7,56, 7,59, 7,60, tem uma resistência muito forte. Então, o que é interessante aqui na hora de comprar esse ativo seria justamente um rompimento com força, digamos que hoje tivesse fechado aqui inteiro aqui esse candle, não tivesse fechado essa sombra. Um pullback. Nesse pullback, dependendo do candle que deixasse, comprar para ir buscar o alvo do retângulo. Mas aqui, realmente, comprar assim é complicado por estar no topo dessa consolidação, tá? Então é necessário estabelecer um stop menor. Se você compra aqui sem estabelecer o stop é aqui no fundo. Então é bem mais complexo, bem mais arriscado. Próximo ativo, TOTS 3.
TOTS é um ativo que também está no topo aqui de uma consolidação. Seria esse canal aqui que eu tenho desenhado. Até ajustei aqui para pegar melhor que esse topo, né? Estaria tocando aqui em cima. O estocástico já apontou para baixo. É um ativo que a divergência no OBV é bem gritante, tá? Então vocês veem aqui o ativo subindo até chegar a esse ponto e o OBV para baixo. Então aqui é um ativo que eu tenho aguardado aqui um Joe de Napoli, né? Mas por enquanto não fez. Seria o quê? Seria que ele viesse aqui, fizesse esse movimento, ou um Joe de Napoli uma 61, deixasse aqui um stop bacana para quem pegasse esse movimento. Próximo ativo, CEAB, CIA Modas, um ativo que teve hoje alta de 4,50%, deixou este candle aqui que está praticamente nesse topo. O OBV tem uma leve divergência no OBV e pode deixar para amanhã um trap de venda aqui, caso perca a mínima do candle de hoje. A mínima hoje foi 5,65, então no 5,64 já ativaria aqui um trap de venda em CIA, tá? Então, um ativo que está forte, mas deixaria uma entrada objetiva. O último ativo de hoje, já o 3, já esteve subindo bem hoje, 3,56% de alta. E para mim continua a briga aqui dentro desse caixote, desse retângulo. Então vocês veem aqui vários toques na parte superior, inferior. E agora seria aqui acho que o quinto, sexto toque aqui nesse ponto, né? Então é um ativo que está consolidado. O OBV também mostra um pouco dessa consolidação aqui nesse ponto, não mostra nenhuma força além disso. O ponto importante aqui para Jales Machado, seria justamente o aumento do volume. Então nesses últimos dias o volume deu uma aumentada, né? Seria importante então acompanhar aqui como é que esse ativo vai se comportar nesse ponto aqui, nessa resistência nos R$ 8,15. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.